Boa tarde, Rodrigo Matos. Como é que é o clima de expectativa aí? Será que teremos Neymar nessa convocação? Acho que a gente não ouve o Rodrigo Matos. Bom, vou abrir aqui o microfone, vai ter um pouquinho de barulhinho ambiente. Estou aqui na sala de coletiva, estamos esperando o Fernando Diniz. Acho que tem algumas expectativas, né? Uma é essa questão do... Bom, boa tarde para você, Razan, boa tarde para o Elan, desculpa, meio correria aqui. E aí tem duas expectativas principais, eu acho que essa questão do Neymar e a segunda é essa questão do Paquetá, que surgiu um pouco antes da convocação, a gente entender qual é a situação. Ele está sendo investigado na Premier League por algum envolvimento com apostas. A gente ainda não tem detalhes sobre o que é o caso, algumas informações ali na imprensa inglesa, e aí entender como esse jogador que foi fundamental no ciclo da Copa. A informação que a gente tem é que o Diniz pretende manter uma base do que foi a Copa, pelo menos 70%, 80%, e aí certamente o Paquetá seria um jogador importante nesse sentido, e é um jogador-chave que tem esse questionamento, saber como isso pode afetar ele na questão da seleção. E fora isso, vai ter o que o Elan já abordou tão bem, que é a questão do conflito de interesse do Fernando Diniz. Eu reparei que na rodada pós-data FIFA, por exemplo, os jogos do Fluminense estão marcados para sábado, né? O jogo do Fluminense contra o Vasco está marcado para sábado, né? Enquanto boa parte dos outros times joga na quarta-feira. Não sei se vai ter convocado o Fluminense, não sei quem que vai ter convocado, mas certamente, dependendo se tiver jogadores convocados para esses times que jogam na quarta-feira, vai ter uma discussão ali sobre isso. Mas o Elan já apontou bem que a principal questão, que era a questão do Fla-Flu, talvez ele acabou se livrando porque o Flamengo foi eliminado e ele teria esse problema aí, né, para lidar, questionamento pelo menos, né? Então eu acho que assim, eu falei de duas, mas eu acho que são 3 pontos principais, talvez. Esse, que é essa novidade no técnico que é de clube, de seleção, a questão do Neymar, tendo ido para a Arábia Saudita, e essa de última hora aí do Paquetá, que a gente sabe que a CBF já sabe, o Diniz já sabe, mas tem pouca informação. Então vamos ver como é que eles vão reagir a isso. A questão da seleção brasileira, a gente já vai ter a convocação. O Rodrigo Matos, se sai a qualquer momento, é porque ele está lá na sede da CBF, como ele já explicou, vai acompanhar ao vivo a entrevista coletiva, mas depois, se possível, ainda volta com a gente. Vou dar meu boa tarde para o nosso Marco Antônio Rodrigues, o Bodão, que também está com a gente ao vivo aqui no UOL Sport. Essa questão da rodada do Brasileirão, os jogos estão marcados para os dias 8 e 12 de setembro e a rodada começa na quarta-feira, dia 13, ou seja, no dia seguinte. Mas o jogo do Fluminense, como já nos informou o Rodrigo Matos, sábado, Vasco e Fluminense em São Januário, a princípio, às 4 da tarde, no dia 16 de setembro. E essa informação do Paquetá, informação do Daily Mail, da Inglaterra, de que ele está sendo investigado por violação de apostas, inclusive o Manchester City também desistiu da contratação dele em meio a essa investigação. Essa notícia acabou de ser veiculada agora há pouco e certamente também vai repercutir por lá na convocação da seleção. Boa tarde, Marco Antônio. O que você está esperando dessa lista do Diniz? Neymar, sem ou com, o que mais? Boa tarde. O Neymar, o Fernando Diniz já disse que vai convocar, né? E eu acho que o Neymar até setembro, acho que vai ter condições também, né? Já vai ter estreado e tal. Eu acho que vai chamar o Neymar e o Neymar virá. Agora, essa notícia do Paquetá é uma bomba, hein? Isso é uma bomba terrível para a carreira do jogador, para a imagem de um jogador brasileiro de ponta, de seleção brasileira, está sendo pretendido pelo melhor time do mundo. Que notícia triste essa, hein? Muito triste. Tomara que ele não tenha nada com isso. Mas um jornal desse não divulga se não tiver alguma investigação séria por trás. Viu? Lamentavelmente, estamos sujeitos a uma surpresa muito negativa e seria muito ruim para a seleção brasileira e para a imagem do futebol brasileiro também. É uma informação bombástica, realmente, porque o Lucas Paquetá, que é jogador do West Ham da Inglaterra, a informação do Daily Mail é de que a Federação Inglesa está apurando de, supostamente, familiares do Lucas Paquetá terem apostado em jogo no qual Paquetá, estava dentro de campo. Essa é a investigação que está em andamento nesse momento. Informação do Daily Mail da Inglaterra. Isso certamente vai ter desdobramentos e a gente tem acompanhado os desdobramentos aqui no nosso futebol, né?
como jogadores já foram punidos aqui no futebol brasileiro e tiveram algum tipo de envolvimento nesse sentido, mas no caso do Paquetá, as proporções são muito maiores, porque é um jogador que está na Premier League e é da seleção brasileira, às vésperas de uma convocação que começa um novo ciclo com um novo treinador. Rodrigo, acho que esse assunto deve estar mexendo com o bastidor aí nessa pré-coletiva, né? É o que eu estava conversando aqui com pessoas tanto da CBF quanto pessoas de, enfim, ligados ao Diniz e tal, ia estar todo mundo apreensivo, né, tentando entender o que vai acontecer. As regras da Premier League são mais duras do que a gente tem aqui, né? Aqui foi só foi uma investigação criminal, mas que você percebeu ali crime, já lá é uma questão desportiva e não necessariamente, e por isso que a gente precisa entender a profundidade do que tipo de o que está sendo investigado em relação ao Paquetá, porque lá, inclusive, o jogador jogar ou familiares pode ser uma infração ao código previsto da Premier League. Então, a gente precisa entender, eu já ouvi essa informação que você falou sobre familiares, tem outras possibilidades também, então tem que entender direito o que levou à investigação, quais são os indícios que existem para existir essa investigação. Recentemente, a Premier League puniu, eu esqueci o nome do centroavante, porque ele tinha jogado, sei lá, 100, 150 vezes. Ivan Toney, exatamente, que jogos que ele participava e ele depois admitiu vício em jogo e tal, ele tomou uma punição muito pesada. Não sei se a gente vai ter que entender qual é o caso do Paquetá, mas se for algo grave, ele pode tomar uma punição lá na Premier League mesmo e isso impactar, obviamente, aqui nas futuras convocações dele para a seleção. Acho provável que ele esteja na lista hoje, pelos indícios que a gente tem, porque vai manter a base da seleção, da Copa, ele é um jogador que continuou bem nesse período, enfim, é provável que esteja, então é provável que isso seja um assunto aqui quente. Rodrigo, do que você já tem de informação desse tema, o que mais que você acha que é importante atualizar? E para explicar para o nosso público, o pessoal está no aguardo aqui da coletiva, já vai sair a lista do Diniz, tá, gente? Ainda não começou, mas assim que começar, a gente vai plugar ao vivo para vocês acompanhar junto com a gente. Assim que o Diniz começar a dar a lista e na sequência da entrevista coletiva, a gente também vai trazer para vocês ao vivo aqui no UOL. Mas, Rodrigo, o que você tem de informação concreta que você acha que é importante de atualizar? E por que você acha que também a Premier League é mais rígida em casos como esse, diferentemente ou um pouco mais dura dos casos que a gente acompanha aqui no Brasil? A gente não tem uma liga aqui, né? Então a gente não tem uma regra desse tipo para comportamento de jogadores. O que você tem é o código de ética da CBF. Eu estava olhando o código de ética, ainda olhei aqui preliminarmente, meio rapidinho, mas não tem essa previsão. Fala sobre questões de integridade, que os jogadores não podem manipular, mas não tem proibições. Eu tenho proibição de que ele não possa jogar, mas eu não sei se tem uma coisa mais ampla. Eu estava tentando achar, um pouco antes de entrar aqui, a versão atualizada, né, do código, para ter a informação precisa, e eu achei um código que eu acho que ainda era de 2017, estava até conversando com o pessoal da CBF, se já tinha tido uma atualização, porque a minha informação que eu lembrava, e aí vou falar aqui de cabeça, era que estava proibido jogador apostar em jogos dele. Estava proibido jogador apostar, jogador, dirigente e técnico, que essa era a proibição que tinha da CBF. Mas a gente não tem de uma liga, que é uma coisa muito mais específica, e no caso da Premier League, aparentemente, houve uma investigação, há uma investigação em curso, né? O que a gente não vê aqui, o que acontece é que outros tipos de investigação acaba sendo aplicado o código. Então, essa repercussão aqui para a gente, para a seleção, vai ter que entender um pouco da regra aqui e qual tipo de infração o Paquetá, se ele cometeu, qual tipo de infração, se tem um impacto aqui para a gente também, ou seja, para a seleção.